capítulo de número 18. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Versículo de número 3 e 4. Versículo 3 e 4. Versículo de 1 até o 4. Diz o texto: Naquela mesma hora, chegou os discípulos ao pé de Jesus. Eu vou pedir aos nossos sonoplasta que aumente um pouquinho o meu retorno aqui, por favor. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, este é o maior no reino dos céus. Amém. Eu vou trabalhar com um tema que Deus colocou no meu coração: coração de criança, a chave do reino. Eu queria que você guardasse isso. Coração de criança, a chave do reino. A grande verdade das Escrituras é um coração como de criança. Esta é a chave que abre todas as portas. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. O coração de uma criança não tem malícia, não tem medo. O coração de uma criança confia. O coração de uma criança, ele tem valores inexplicáveis, porque é tão profundo o amor de uma criança, é tão inocente o amor de uma criança, que somente passeando pela história nós percebemos o quanto a criança é frágil. E essa fragilidade cria uma dependência. A criança não consegue tomar decisões próprias, não consegue escolher, não consegue lutar pela sua própria defesa. E aqui Jesus vai pegar uma criança, colocar no meio e usar uma expressão no versículo 3 que é assustadora. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Meus irmãos, aqui está falando sobre adultério, sobre prostituição, sobre bebedice, sobre idolatria, feitiçaria, porque esses são os pecados que impedem entrar no reino de Deus. Mas aqui Jesus faz um paralelo e faz uma afirmação tão categórica que chega a assustar. Ele usa a expressão de modo nenhum, de modo algum. Não, mas eu sou do jejum, eu sou do monte, eu nunca perdi uma ceia, eu não minto, eu não sou adúltero, eu não sou idólatra, eu estou na igreja há 40 anos, mas o coração é malicioso, mas o coração é bruto, mas o coração é um coração de adulto. Por isso eu quero que hoje você entenda nessas rápidas palavras que o coração de criança é a chave do reino. A grande verdade é que nós crescemos e esquecemos que deveríamos pensar, agir, proceder como uma criança. Não sei quantos aqui são pais, mas eu tenho saudade de pegar os meus filhos no colo, tenho saudade de brincar com eles. Eu ainda hoje, meu filho mais velho, Jean Lincoln, é o meu primogênito, vez ou outra eu coloco ele no meu colo, já é um homem com mais de 30 anos, já é pai, mas é tão gostoso abraçar o meu garoto. E essa semana eu tive o prazer de visitá-lo num local que ele estava passeando, e ali estava a sua filha, minha neta. Quantos anos tem a Ayla? 4 aninhos. Que impressionante a simplicidade, a
a maneira de não perceber o perigo, de não estar preocupado com o que está acontecendo. Estava garoando forte, os lábios dela começou a ficar roxo de frio, mas ela não está preocupada com o frio, ela não está preocupada com a distância, com o local, quanto custa, ela quer brincar, ela quer se divertir, e me pegou pela mão, e correu, e foi, e eu fiquei analisando aquilo. Como a gente fica feio quando fica adulto, não só porque fica careca, não só porque os cabelos ficam brancos, não só porque a gente fica gordo, mas a criança é linda. A criança, a gente vê uma beleza única que o adulto não tem. Agora, externamente, nós podemos falar com força sobre o adulto, mas Jesus não está falando do externo, da altura, da fragilidade física. Jesus está falando aqui sobre o coração. Ele vai dizer de modo muito direto que nós precisamos, no verso 4, tornar-nos humilde como esse menino, porque este é o maior no reino de Deus. Eu estava preparando essa mensagem, pensando comigo que este texto é uma chamada à simplicidade. Jesus surpreende os discípulos quando coloca uma criança no centro da conversa sobre grandeza, porque a pergunta é: quem será maior no reino de Deus? Vocês querem falar sobre grandeza? Vocês querem descobrir quem é grande? Chama aquele menino ali, traz ele para cá. Jesus chama o menino para colocar no meio da conversa quando vai falar de grandeza. Ele não fala de César, ele não fala de Nabucodonosor, ele não lembra de Salomão, ele não fala do rei Davi, ele não fala das autoridades máximas, mas ele diz: chama essa criança, coloca aqui no meio. Esta é a maneira que Jesus trabalha. Quando Jesus quer falar de grandeza, ele chama um pequeno e coloca no meio, diz: agora nós vamos falar de grandeza, porque o maior está aqui, aleluia. Jesus vai mostrar de maneira clara que o maior, Jesus vai mostrar quem seria o mais pequeno. E é interessante essa lógica do reino de Deus. Ele aponta o tipo do coração que abre portas para o reino, o coração de uma criança. E eu quero te ensinar uma coisa: Deus não trabalha com a lógica humana. Deus não precisa da estrutura humana para fazer o que Ele tem que fazer. Ele, quando vai escolher um libertador para Israel, em todo o livro de Juízes, Ele não escolhe ninguém capaz. Ele escolhe um homem que é desprezado por todos, filho de uma prostituta, abandonado pelo pai. Vai ser um herói da fé, vai ser um juiz. Mas quem é esse menino para ser juiz? Ele chama uma mulher, há 4.000 anos atrás, quando a mulher não tinha direito a nada, ele chama a mulher para julgar o seu povo e ser considerada juíza. Sabe o que Deus faz? Deus escolhe alguém que não tem fé, que não acredita, que não confia, como Gideão, que quando o anjo aparece para ele, chama ele de varão valoroso, ele diz: eu? Quem sou eu? E ele diz: você vai libertar Israel. Ele olha para o Senhor Deus, ali tem a teofania do próprio Cristo, e ele diz: o que é feito das tuas maravilhas, que meus pais contavam. Sabe o que Gideão está dizendo? Contaram muita história para mim, e nada aconteceu. Esse coração inocente de Gideão, não é um soldado, não é um sacerdote, não é um grande, é um pequeno que está vivendo uma crise existencial, mas o Senhor vai visitá-lo e diz: vai com esta tua força que livrará Israel. Está na hora da igreja voltar a pensar que não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade, mas é a misericórdia dele que vai mudar a história sua e da tua família. Hoje eu te convido a buscar em Deus ser como uma criança. Eu quero terminar de pregar essa mensagem, você sair daqui dando glória a Deus. Aleluia. Levante a mão direita para os céus. Eu vou profetizar sobre a sua vida. O mundo já te bateu demais. As lutas foram muito grandes, a aflição foi muito grande.
Satanás tentou roubar a tua inocência, a tua fé, mas o Senhor te trouxe hoje aqui para dar de volta o coração de uma criança. Você vai voltar a crer, você vai voltar a depender, você vai voltar a acreditar que o Pai tem condições de mudar a sua história. Receba nesta noite a força que vem de Deus. A sua fraqueza, a sua fragilidade não vai impedir Deus completar a obra. Se você crê nisso, abra a boca e dê um brado de glória a Deus. Coração de criança não é fraqueza, irmão. Coração de criança é pureza. Coração de criança não está trabalhando Deus com imaturidade, mas Deus está trabalhando com humildade. É aquela dependência que a criança tem. O reino de Deus não se conquista, irmão, pela força humana. O segredo da maturidade espiritual, e aí é pesado demais o que eu vou dizer. O segredo da maturidade espiritual é a simplicidade do Evangelho, é a simplicidade da fé. A igreja se destruiu na Europa, nos Estados Unidos, em países que economicamente se estruturaram. Tem granito no chão, tem ar-condicionado, tem bancada de qualidade, tem pregadores que são doutores, são grandes, mas esqueceram que só Ele é grande, só Ele é Senhor, e temos que depender dEle. Ainda Deus está procurando crianças que dependem do Pai e dizem: e agora? O que vou fazer? Sabe aquilo que pode mudar o seu coração? É quando você dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Abra a sua Bíblia, por favor, Salmos 37. Eu estava lendo isso e pensando comigo, como Deus gosta daqueles que dependem dEle. Salmos de número 37, versículo de número 5, diz o texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, coloca diante dEle, confia nele e Ele fará. Eu tenho uma criança de 4 anos que é minha neta, a Ayla. Eu tenho certeza que se eu disser para ela: o pai vai te levar, tudo bem, ela espera o pai. Se eu falar: não, o vô vai te levar, ela acredita. A criança tem a tranquilidade de dizer: meu pai falou. Meu pai falou que vai me levar na lua. Será que ela acredita? A criança acredita se o pai falar: eu vou te levar na lua? A criança acredita se o pai falar para ela: eu vou comprar aquele avião para você? Ela acredita? Acredita. Sabe por quê? Porque a criança não tem malícia, mas você tem. O coração de uma criança acredita no pai, exatamente como está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu estava passando uma das maiores crises que um homem pode passar. Não sabia mais o que fazer. Era muita dificuldade, muita luta, muita aflição, coração apertado, angustiado. Sabe quando a gente não sabe mais o que fazer e se o que vai fazer é loucura? E eu não posso, eu não tinha errado, eu estava certo, os outros estavam errados, e aquilo vai te pesando, vai te pesando. E eu lembro claramente que eu abracei a Sônia, choramos, falei em línguas e disse: meu amor, vamos colocar ao pé da cruz. Vamos pegar tudo isso aqui e colocar no pé da cruz. A minha expressão ali, de um homem totalmente dependente. E eu comecei a orar e disse: Senhor, eu não vou abrir a minha boca, eu não vou falar nada, eu não vou me defender, eu não vou me levantar, eu vou colocar os pés da cruz e tu cuida. Rapaz, o céu abriu, o quarto clareou, a alegria de Deus invadiu aquele lugar e Ele arrancou do meu coração a angústia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Salmo 73. O Salmo 73, que é denominado o Salmo de Asaf, que talvez alguns ainda acreditam que pode ser de Davi, mas os grandes estudiosos creem que Asaf e Davi escreveram vários salmos juntos, porque Davi muitas vezes
fazia a poesia, e Asaf, talvez pela história, era o que fazia a música, não sei, mas a grande verdade é que esse salmo é um salmo que mexe comigo, porque ele fala sobre a prosperidade dos ímpios, faz duvidar da justiça de Deus, mas depois há uma conversão. Ele entende. Eu estava quase para desviar. Eu já não aguentava mais ver gente ruim se dando bem. Sabe, eu não aguentava mais ver gente em pecado fazendo as coisas e nada acontece com ele. Eu estava agoniado de ver pessoas más se dando bem. Aquilo foi tão terrível, verso 21, abra a Bíblia aí. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. A expressão poética do salmista é dizer: eu estava em angústia interior. O meu coração não tinha mais alegria. A expressão meu coração azedou, eu fui buscar no original e fui buscar várias explicações para esta expressão do português, mas a mais simples seria quando eu não tenho mais prazer em nada, quando acabou a alegria. Olha o que eu vou dizer. Tem alguém aqui, nesta noite, eu não sei se no vídeo ou presente aqui ou no púlpito, que o coração azedou. Não há mais nada que te alegra, nem comer, nem dormir, nem passear, a coisa está dentro de você arrebentada. Mas esta palavra, ela trouxe para este homem um embrutecimento, versículo de número 22, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Sabe o que ele está dizendo? Eu perdi a fé, eu não conseguia crer. Mas há um caminho, é olhar para Deus e dizer: eu sei que Ele pode entrar com providência, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus, é transferir tudo que eu estou vivendo para Ele. Aleluia, curve a tua cabeça. O adulto só aprende a duvidar, o adulto só aprende a desconfiar, o adulto tem medo de tudo. A dor, a perda e as decepções da vida endurece o coração. Jesus, porém, chama os seus filhos a voltarem à fé simples, aquela que não exige explicação para obedecer, a fé que diz: se o Pai falou, está feito. Eu não devo, mas eu creio. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. Aleluia. Que esta noite o Espírito Santo venha ao teu encontro. Que esta noite o Espírito Santo transforme o teu coração em um coração de uma criança. Abra a tua boca e solte a tua voz e diga: Pai, Abba Pai. Solte a voz e diga: Abba Pai. Oh, meu Pai querido, eu quero ser canal de Deus para esta igreja. O Espírito de Deus usa os meus lábios para dizer: porque temes, porque tem medo no teu coração. Quantas vezes cuidei, quantas vezes entrei com providência, quantas vezes estive ali. Abra esta boca e adore ao seu Deus, porque se Deus está falando, aleluia. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizeste como menino, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Eu sei que é difícil entender, eu sei que é difícil crer, mas o coração de criança não faz cálculo. Olha para alguém e diga: para de fazer conta. Diga para ele: pare de fazer conta. Não deixe o diabo mexer no teu coração. Não permita que o ímpio venha azedar o teu coração. Não permita que a notícia venha tirar a pureza do teu coração. Se você veio aqui para ser ministrado, o Senhor está ministrando ao seu coração. Abra a tua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Eu gosto de usar a expressão coração de criança,
não faz cálculo, ele apenas confia. E confiar é o primeiro grau, é o primeiro degrau da grandeza espiritual. Eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, eu não sei o que vai ser, mas papai está no controle. Capítulo de número 5, versículo de número 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Segure a Bíblia aberta e olhe para mim. Você crê que papai pode limpar o seu coração hoje? Crê que o Espírito Santo pode vir hoje com azeite e purificar o seu coração azedo, o seu coração amargo? Você está angustiado com o futuro, mas o Senhor te trouxe a esta casa para falar para você: descanse. O coração de uma criança é a chave do reino. Abra a tua boca e solte a tua voz, dizendo a Deus, para que o diabo ouça: eu confio em ti, Pai. Ah, meu Deus do céu, quantas batalhas você já venceu, quantas batalhas você já venceu, porque o Pai foi contigo. Por que o medo? Por que o medo? Não importa quem vai ganhar, quem vai perder, não importa se a guerra ou se a paz, se você estiver com Deus, descanse. Eu gosto muito da história de um menino, é uma verdadeira fábula, mas me chama a atenção. Eu já voei muito pelo Brasil e fora, e eu me lembro de uma vez que eu estava voando de Nova York para Boston, e quando eu ia para Massachusetts, tinha um voo curto, pequeno, e eu estava tomando um café com leite, mas eu não sabia falar, porque era um voo doméstico, todo mundo falava inglês, e a única coisa que eu sei falar em inglês, não speak English, não speak English, speak Portuguese, speak Spanish, e aí eu não entendo nada, e a mulher me deu leite, mas estava muito quente com café, e eu peguei meio queimando a mão, meio segurando, e tentando explicar, e de repente, o avião deu um vácuo, eu não sei como é que chama, mas não foi uma turbulência, houve um buraco lá no ar, e ele desceu assim, de uma vez, e quando ele desceu, o leite foi para cima, o copo veio para baixo, foi uma descida muito rápida, e num lapso de segundos, aquele leite estava em cima de mim, me queimando, e eu gritando e tentando, como é que segura, e a mulher veio, você está queimando, mulher, eu não sabia, ela não me entendia, eu não entendia ela, e ela me deu alguns papéis, eu tentei me enxugar, e o avião se controlou, e eu lembrei desse fato de uma criança que passou por o que eles chamam de turbulência, o avião começou a balançar e apaga as luzes, e o povo começou, quem era católico rezava Ave Maria, quem era crente começou a chamar o Senhor, e aquele griteiro, e a criança brincando, estava brincando, ficou, e ela fazia assim, conforme o avião balançava, e essa história diz que quando parou tudo, a mulher que estava na outra poltrona, disse: bebê, você não tem medo? Eu disse: não. Você não ficou assustado? Não. Mas você sabia que o avião pode cair? Cai não. O papai que está dirigindo, o pai é meu piloto, eu era o piloto, era o pai dele. Se não cai, é o pai que está pilotando. Talvez você não entenda ainda, que você pode passar pelo vale de sombra e morte, mas você pode levantar a cabeça. Eu tenho um pastor que cuida de mim, Ele está no controle. Põe a mão em alguém e diga para ele: se Deus quiser te quebrar, ninguém vai segurar. Diga: se Deus quiser te quebrar, ninguém vai segurar. Ele é o Pai, Ele é o Senhor. A pureza de uma criança precisa acreditar que Ele é Deus. Ele sabe o que faz. Orianda na bacana na mas. Ruria bacana na mas. Urianduria bacana na mas. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Coloque hoje diante de Deus os seus problemas e diga: Pai, eu confio em Ti. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio. Eu não sei do jeito que vai ser, mas eu confio, porque Tu és o meu Pai. O coração de uma criança é a chave do reino. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos ter um coração limpo, porque quem tem o coração limpo é bem-aventurado. Eu fiquei pensando que a pessoa, quando está cheio de dúvida, de medo, de angústia, de malícia, você não acredita em ninguém. Você não acredita no pregador, você não acredita no pastor, você não acredita no profeta. Será que ela é de Deus? Será que não é? E a gente fica tão esperto que a gente fica desconfiando de tudo. A gente não consegue descansar, porque o coração do adulto é: e amanhã? E se tiver um desemprego? Quem vai ganhar? Quem vai perder? O coração de um adulto é preocupações em cima de preocupação. Mas a criança, irmão, você pode tirar ele de uma mansão e levar para o barraco e falar para ela assim: é que aqui é mais gostoso, nós vamos brincar de cabana. É, pai? É, acabou. Ele vai brincar de cabana. Saiu da mansão e está num barraco. Mas ele vai dar risada, vai subir, vai descer. Agora você vai dormir lá em cima, a mamãe vai dormir aqui. Porque criança não tem malícia. Criança tiver de barriguinha cheia, irmão, está tudo bem. Você está de barriguinha cheia? Está de barriguinha cheia? Está limpinho? Está preocupado com o quê, bebê? Está com medo do quê? Papai está cuidando. Abra a Bíblia comigo, Salmo 51. Esse salmo é uma composição de Davi. E no Salmo 51, Davi está em queda. Não é o herói que venceu Golias. Não é o cara que matou o urso e leão. Mas é o cara que caiu, que pecou, que foi confrontado com o seu pecado. E ele vai usar algumas expressões lindas, mas o versículo de número 10 é maravilhoso. Ele vai usar a expressão: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Eu perdi o coração de criança, porque esse homem, Deus dá testemunho dele, que ele tem um coração segundo o meu. Olha para mim. Davi perdeu o coração de Deus e se tornou malicioso e olhou uma mulher tomando banho e desejou ela. E não só se tornou adúltero, mas se tornou traidor, mentiroso, enganador, assassino. Esse não é o coração de Deus. Mas aquele menino que cuidava de ovelha tinha um coração puro. E o Senhor Deus disse: eu já escolhi um, segundo o meu coração. Pergunta para quem está perto de você: o que aconteceu com o coração de Davi? O que houve naquele coração? O que aconteceu dentro daquele homem? Todas as promessas se cumpriram. Ele está sentado no trono. Ele está governando a nação. Um moleque que Deus honrou. Mas o coração não vai ser puro, porque você vai ter, seja o que for. Não é a casa, não é o carro, não é o trabalho. Não é isso que vai te deixar com o coração de criança. Mas é você se jogar no chão, ver a sua miséria e o seu pecado e gritar hoje, como disse Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim. Faz voltar, Senhor, aleluia, o espírito reto, né, basura, bacana, quem pode abrir a boca e dar um brado de glória a Deus, que o Senhor arranque de dentro de você
Aramassuri micando iamas. Aramassuri micando aramas. Eu estou sentindo um fogo dentro da minha alma. Uriana sura bacana aramas. Abra a Bíblia comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 14. Que gostoso ministrar a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14. Versículo de número 20. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede menino na malícia. E adulto no entendimento. Sabe o que eu vejo nesse texto, irmãos? É que nós estamos tornando menino nas nossas ações. Estamos fazendo coisa de moleque, não de menino. Estamos brigando como crianças. Sabe, criança que briga por um brinquedo que ela nem quer. Mas a expressão sagrada é tão profunda que nós devemos parar e meditar. O que Deus está dizendo é muito alto. Não sejais menino no entendimento, mas sede menino na malícia. O que Deus quer te dizer é, por favor, pare de brigar por pequenas coisas. Tenha no seu coração a certeza que há um Deus que tem cuidado da sua vida. Eu creio, eu não sei como explicar isso com minhas palavras, mas eu acredito que alguns de nós precisamos mudar alguma coisa. Eu tenho orado a Deus para não me deixar me tornar uma pessoa maliciosa, que não acredita em ninguém. Eu separei aqui um versículo, eu vou ler com vocês. Se vocês puderem abrir a Bíblia comigo, eu gosto de ver quando Deus fala de uma maneira que nós podemos entender, que nós temos que tirar de nós. 1 Pedro, capítulo 2. Eu sempre achei bonito esse versículo, porque quando eu fui novo convertido, Deus falou muito comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda murmurações, desejais como menino novamente nascidos. Volte a ser menino. Volte a ser criança. Volte a parar de perguntar e diz, como é que faz? Sobe, sobe, senta, senta, levanta, levanta. Volte a descansar. Volte a acreditar que o Pai está cuidando da sua vida. Você pode ter 10, 20, 30, 50, 100 anos, mas você pode deixar o seu coração azedar. Você pode ter o seu coração cheio de malícia, mas Deus te convida hoje a deixar toda a malícia, todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, e desejai como meninos novamente nascidos. Sabe aquela expressão, eu preciso aceitar Jesus de novo? Sabe aquela expressão, eu preciso começar de novo? Sabe aquela expressão que eu preciso ir lá na frente outra vez, começar do zero? Se você quiser, o que a Bíblia fala para mim aqui, como meninos novamente nascidos, desejando leite racional, não falsificado, para que por eles vá descrescendo. Quando o Senhor usa Pedro para essa palavra, Ele está dizendo, a igreja madura precisa voltar a ser infantil. A igreja madura precisa voltar a ter a ação de novo convertido, daquele que nasceu de novo, daquele que não conhece Bíblia, mas crê, daquele que não tem profundidade teológica, mas tem fé, aquele que sabe, o pastor falou. Eu vou contar uma experiência para vocês, e vocês já ouviram eu contar essa experiência. Aconteceu com o irmão Pedro, que era diácono da igreja, e eu tive o prazer de conhecê-lo
quando ele era pastor, mas quando ele era diácono, ele me contou essa experiência. Houve uma igreja que condenava os irmãos da Assembleia de Deus e dizia: você está na beira do caminho, você está quase no caminho. E aí então eles começavam a evangelizar os crentes. E ele ficou bravo, porque esses irmãos não evangelizavam pecador, mas evangelizavam crente. Era alguém converter, eles iam na casa dele: ó, rapaz, você conheceu a palavra, mas você está na beira do caminho. Se você entender a verdade, e levava a pessoa, chegava a batizar de novo. E aconteceu que uma família que estava cheia de Deus, foi batizada com o Espírito Santo, batizada nas águas, e foi evangelizado por esses irmãos de novo. E os irmãos foram lá congregar, e deu uma briga lá, deu um problema, e aquela família inteira parou de congregar. E o irmão Pedro foi visitar eles. E quando foi visitar, eles tinham voltado para o espiritismo. Rapaz, aquilo deu uma revolta no irmão Pedro, uma revolta mesmo. E aí então, ele tomou uma decisão que eu nunca mais esqueci. Tinha um irmão de uma farmácia, que vendia, não sei se vocês sabem, há uns 40 anos atrás, o farmacêutico era meio médico. Então o pessoal ia medir a pressão, falava o que estava sentindo, e ele receitava. Ó, toma isso, toma aquilo, toma 3 dias. E aquele cara era famoso ali no bairro, como um homem que podia ir lá. Então iam todo mundo nele. Mas ele era dessa tal igreja, que evangelizava os crentes. Olha o que o irmão Pedro fez. O irmão Pedro chegou lá, subiando o hino 15. Foi na cruz, subiando, foi na cruz. E procurando as coisas. E quando ele foi para o caixa, não deu outra, né? O rapaz perguntou: você é crente? É? Foi, eu estou indo numa igreja aí. Aí ele falou: que igreja? Aquela que tem ali. Como se não conhecesse. E o rapaz falou: qual que é? E aí ele falou: Assembleia de Deus? É essa mesmo, é nessa aí. E aí o rapaz falou para ele: rapaz, você está quase no caminho, você está na beira do caminho. Ele disse: é mesmo? Ele falou: e de que igreja você é? E o cara falou da igreja. E ele deu um passo para trás assim e disse: rapaz, o meu pastor falou de vocês. O meu pastor falou da igreja de vocês. E o que o pastor falou? Falou que vocês são um bando de demônio que saiu do inferno para tentar a gente aqui na terra. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus. E foi saindo da farmácia do homem. Eu disse: Pedro, você fez isso? Fiz, rapaz. Nunca mais ele mexeu com um crente. O que eu pensei comigo é assim: rapaz, se você falar para o novo convertido que ele não pode aceitar na casa dele quem é da igreja A ou B, ele aceita? Ele vai perguntar onde está escrito? Ele vai dizer: meu pastor falou. Agora fala para você que eu preguei aqui e disse. Você acredita? Sabe, você ficou muito adulto. Sabe o que acontece com nós? Nós queremos agora saber tudo e mais um pouco. Consultamos, é bom, temos que buscar sabedoria, não é para ser inocente, não é para ser de forma nenhuma imaturo, não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter um coração de criança. Se você não confia em mim, procure um pastor que você confia, procure uma liderança espiritual que você saiba que é de Deus, mas tenha um coração de criança, porque essa é a chave que abre o reino de Deus. Pare de duvidar daqueles que Deus levanta, porque no meu entender, como meninos novamente nascidos, nós temos que deixar toda malícia, todo engano, e fingimentos e invejas, para entender que Deus está cuidando de nós. Jesus vai afirmar no capítulo 10, versículo 15 de Marcos: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Sabe qual é a diferença? Que um adulto ora com teologia: eterno Deus e eterno Pai, grandíssimo Senhor Deus eterno. Mas o novo convertido que tem um coração de criança, ele ora como uma criança. Ele dobra o joelho e diz: eu não sei falar, Senhor, eu não sei, mas o Senhor me conhece. E daqui a pouco ele está chorando no pé do Pai, porque nós temos que parar de ser o que não somos e acreditar no cuidado de Deus conosco. Volta para a tua casa com uma certeza: há um Deus que cuida, há um Deus que vela pela sua palavra, há um Deus que trabalha em favor daqueles que creem.
Quem pode dar um glória a Deus bem gostoso aqui? Quem pode abrir a boca e dar um brado de glória a Deus de criança? Diga glória a Deus! Glória a Deus! Volte a sentir a alegria de uma criança na casa do Pai. Volte a sentir segurança de quem está com o Pai. Volte a se alegrar na presença do seu Deus. E saiba, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua casa. Rebassura abaixo. Xarabacana abaixo. Arabassura abaixo. Eu termino perguntando para vocês: uma criança guarda rancor? O coração de uma criança tem rancor. Meu irmão puxou meu cabelo faz 3 meses. Eu nunca mais esqueci daquele puxão de cabelo. É assim que uma criança faz. E você esquece? Sabe qual é o problema? A gente carrega mágoas. A gente fica esperando o dia da vingança. Já tem crente macumbeiro olhando para Deus quebrar, diz: Deus vai te pegar. Estou orando por você. Que coração é esse, irmão? Jesus diz para orar por aqueles que nos perseguem, para orar pelos nossos inimigos, mas você está dizendo: Deus vai pôr a mão. Você vai ver, eu estou orando. Eu estou orando. Ele mexeu com o pastor, meu irmão. Não mexa com aquilo que Deus não mexeu. Nós somos uma igreja onde nós nos amamos. Eu vou errar, você vai errar, ele vai errar. Mas nós temos coração de criança. A gente pode até discutir, mas daí 2 dias a gente está brincando de novo. Sabe por quê? Porque a gente sabe que todos nós somos falhos. Todos nós somos fracos. Que Deus me dê um coração de criança. Que Deus permaneça em mim. E que eu não seja um dos meus amigos, um dos meus colegas. Que Deus não permita eu ser um pastor do coração maduro e adulto, que não perdoa, que persegue, que busca vingança. Que Deus não permita que o meu coração seja de um homem, mas que eu continue tendo um coração de criança. E às vezes eu não vou entender, mas eu vou dizer: o Pai sabe. Se tem uma coisa que eu gosto na criança, eu acho lindo isso, pastores. Eu gosto da criança dizer: eu vou falar para o meu pai. Eu aprendi isso. E aí quando eu estou com muita raiva, eu digo: eu vou falar com o pai. E eu digo: pai. E terminou aí. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Diga comigo: Deus eterno, devolve-me o coração simples e me ensine a confiar novamente. Me ensina a amar sem medo, a perdoar, Senhor, e a viver com alegria. Eu quero ser como uma criança nos teus braços. Aleluia. Que caia por terra toda a malícia, que caia por terra todo ódio, toda mágoa, toda influência da carne seja neste momento repreendida pela graça. Que possa fluir o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, comunhão. Que toda a força da natureza carnal seja neste momento combatida. Se você consegue crer com as suas palavras, diga a Deus que Ele é seu Pai e que você confia nele. Solte a sua palavra da sua maneira. Aleluia. Se coloque em pé, por favor. Rebassura macandaramas. Xarabacandaramas. Icandaramassuri miandaramas. Aleluia, mas
Em verdade vos digo que, se não converterdes e não se fizer como meninos, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. Igreja amada, esta noite é uma noite de confronto. O Senhor te convida a converter-se e a tomar a decisão de ter um coração de criança. Não tenha nenhuma dúvida, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai tratar. O Senhor ainda faz milagres. Aleluia. Olhe para mim, por favor. Se você puder abrir a boca e dizer aleluia, aleluia, diga isso, aleluia, aleluia. Rabás, Shurabacandarabás. Olha para quem está do seu lado, diga: o Pai ainda cuida. Diga para ele: o Pai ainda cuida. Aleluia. Descansa. Vá para casa com a inocência de uma criança. Eu fui fazer uma visita no campo missionário, numa pequena cidade do Paraguai. Estava junto com o pastor Valdomiro, era missionário na Argentina comigo. E nós visitamos uma irmã que morava numa casa de madeira e tinha um quintal muito grande. Ela nos chamou para tomar tererê. E nós começamos a conversar. O marido não estava em casa, estava eu, o pastor e mais um irmão. E aí ela contou que o marido converteu. E o pastor Valdomiro disse: conta para o pastor João como foi a conversão do seu marido. E ela começou a dizer: pastor, meu marido era um homem muito violento e não aceitável ser crente. Ele tinha ciúmes do pastor da igreja. E ela, dizendo em espanhol, disse: quando chegava a hora de ir à igreja, ele quedava como se tivesse um demônio sobre ele. Então ele disse: você vai na igreja só domingo. Depois você vai só um domingo e o outro domingo não. Não é para ir todo domingo também. E depois ele disse: você vai só na ceia. Um culto você escolhe, mas mais não vai. E nervoso. E ele começou então a ficar violento, empurrar, jogar, bater. E um dia ela chegou da ceia, o único culto que ela podia ir, e ele estava bêbado, bravo, fechou a porta e disse: cadê o seu Deus? Veio com você? E ela disse: não, você está atrás de pastor, você não está atrás de igreja, coisa nenhuma. Ela me contando. E disse que então ele sentou ela na cama e pôs a mão nela e disse: eu quero ver o seu Deus agora. E puxou o cigarro assim, e fez brasa e queimou o cigarro nela assim. Ela disse: eu senti quando a carne queimou, pastor. Ela me mostrou a marca do cigarro que queimou. Ele acendeu o cigarro de novo e puxou brasa de novo e queimou ela pela segunda vez. E ela disse que começou a chorar. Disse: pai, em espanhol, padre, eu já não dou mais, já não suporto mais, padre. Tenha misericórdia, padrecito. Tenha misericórdia, meu paizinho. Chorando. E ela disse que no quarto dela, um homem alto, todo de branco, brilhando, apareceu como numa visão. E o marido bêbado, bravo, viu o anjo. E ele disse que voltou para trás, regalou os olhos e disse: que passa? Quer dizer, que isso? E eu nunca esqueci desse testemunho. O anjo deu um pé do ouvido no cara. Ô, Jesus, manda um anjo desse. O anjo bateu assim nele, ó. E diz que quando bateu, ele caiu longe, gritando. E disse: não me mate, não me mate, não me mate. Eu disse: irmã, mas ele não era valente, irmã? Que valiente, pastor. Se quedou trembando assim, tremendo e chorando. E eu disse: misericórdia, Senhor. Ele disse: aceita Jesus, meu velho. Ele diz: agora.
Sabe o que eu lembro? E esse testemunho dessa irmã é dela e ninguém vai viver isso de novo. Mas alguém aqui tem algum testemunho que o pai entrou com providência? Na empresa, na escola, na igreja? Alguém aqui tem um testemunho que o pai trabalhou? Levante a mão. Dá uma olhada para trás aí, ó. O papai ainda faz. O pai ainda cuida. Se você tiver um coração de criança, essa é a chave do reino. Quem vai tratar é Ele. Nesta peleja não pelejará. O Senhor entrará com providência. Descansa o teu coração. Entregue ao Pai e vá para casa glorificando. Que a providência chegará e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê nesta palavra, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Aleluia! Eu vou convidar alguns irmãos para vir ao altar, porque o Pai vai entrar com providência e você sabe que vai. Sai do teu lugar para vir aos altar, porque o Senhor te convida para entregar aos pés dele agora. Vem correndo, porque algo está acontecendo no mundo espiritual. Eu sou de Deus, a minha vida é de Deus, a minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus. Aonde está? Venha rapidamente. O Senhor quer fazer milagre na tua vida. Venha aos pés do Pai, aqui no altar, e venha dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. É muita gente que Deus vai entrar com providência. A chave do reino é um coração de criança. Se você foi ministrado, se essa palavra falou contigo, sai do teu lugar e venha para o altar. Eu vou convidar o Paulinho para orar. Vem cá, meu filho. Paulo Henrique vai estar orando, porque tem coisa acontecendo aqui. Quem tem comunhão sabe que Deus está trabalhando. Ele é Deus e sabe fazer. Venha, por favor, vem mais na frente aqui. Eu vou pedir para alguns pastores descer para pôr a mão, porque tem algo acontecendo aqui. Eu estou pedindo providência, eu estou pedindo intervenção, eu estou pedindo que Deus trate. Guarda a tua espada, guarda a tua espada e deixa Deus trabalhar. Quem recebe a palavra pode abrir a boca e glorificar. A providência vai chegar, porque o Pai cuida dos seus filhos. Não temas, ó bichinho de Jacó, não temas. Deus do céu, que fogo é esse? Que glória é essa? Há poder de Deus aqui. Igreja, me ajude. Essas vidas estão aqui porque precisa que o Pai entre com providência. Se você não precisa, pelo menos ajude em oração. Abra a tua boca. Isso, Senhor, renova. Abra a tua boca e fala em línguas. Abra a tua boca e sinta o toque de Deus na tua vida. Providência está chegando. Cadê o pastor? Vem cá, pastor. Ore comigo aqui, por favor. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, Senhor, a tua igreja está reunida na tua face, buscando a tua presença. Senhor, a tua igreja confia em ti. Meu Deus, a tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, Senhor, faremos menção do teu nome. Meu Deus, a mão dos seus ungidos estão sendo postas agora na mão dos seus servos. E quantos entraram aqui com problemas, com dificuldades, quanto entraram aqui, como a tua palavra disse, com coração azedo, com diagnóstico, com a palavra negativa, com a demanda do inferno, mas há poder no teu nome. Neutraliza agora, Senhor. Neutraliza agora toda a força das trevas. Neutraliza agora toda a força da maldade. Traga saúde agora, Senhor, nesse corpo físico. Entra com providência nessa casa. Aramana canta, labashuri me canta.
sangue. Ah, Senhor, há poder no teu sangue. Aonde tem um crente, Senhor, que confia, aonde tem um crente que confia, renova ele agora com o poder do teu Espírito. Renova, Senhor, ele agora. Renova as forças da decanação. Renova, Espírito de Deus. Renova com dons espirituais. Renova com a alegria do teu Espírito. Se houve, Senhor, uma fúria dizendo que ele não ia cantar, nós profetizamos que derrotado foi o inimigo, derrotado é Satanás nessa noite. Oh, Espírito de Deus, vem, sopra uma novidade, vem, sopra um vento de paz. Aonde tem tristeza, ordenamos, sai agora. Depressão, ansiedade, tribulação, crise existencial, complexo de inferioridade, bipolaridade, sai agora no poder do nome de Jesus. Enche esse coração, Nurigia Sorgia Premiante, enche esse coração, enche espírito de vida, enche espírito de paz, enche, meu Senhor. Oh, Espírito Santo, renova com curas divinas, renova ele agora com dons e línguas estranhas, batiza crentes com o Espírito Santo, batiza Jesus. Tu és o batizador, Tu és, Senhor, a rocha viva, Tu és o Emanuel, o El Shaddai, o Adonai. O inferno treme ao ouvir o Teu nome, e nós proclamamos, nós declaramos, nós confiamos em Ti, a nossa confiança está em Ti, nós adoramos a Ti, porque nós cremos em Ti. Alabariência, como nós, ergue a badacata súbria, debre a bacanto nuri de pramanacia, ergue a badacanto como na bachubi de catanu prevaciante, atio refacia breve facia babarra. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, nós já sentimos que a pedra já foi retirada, que os demônios já caíram por terra. Nós já sentimos que Teu Espírito alegrou os corações. Oh, Naiesia, oh, Dianda canto colobareba shuriandarabas, oriandarabas shuribidi canto noriandarabas. Oh, Espírito, entre em cada lar, ajuda esse crente a perdoar, ajuda esse crente a amar, ajuda esse crente, Senhor, ajuda, muda faces hoje aqui, entre em casamentos, entra, meu Senhor, na vida financeira de alguém, mostra que Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Oh, oh, Jesus, nós Te adoramos. Oh, Jesus, nós Te amamos. Clama, igreja. Clama pelo céu. Clama pelo céu. Clama pelo céu. Clama, igreja. Clama pelo céu. É hoje que chega a resposta. Senhor, Tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde nos vem o socorro? O socorro vem de Ti. Socorre, meu Senhor, socorre, meu Deus, socorre, meu Jesus. Faça o Teu nome ser glorificado. Abraça essa alma, Espírito de Deus, abraça essa alma. Os crentes que estão aqui no altar, os obreiros aqui do púlpito, os irmãos da portaria, os irmãos da nave da igreja, abraça, Espírito Santo, abraça, Espírito Santo. Tu és o mesmo, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Tu és grande. No nome de Jesus,
no nome de Jesus, no nome de Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. E graças a Deus. Fique aonde você está. Quem puder fechar os olhos dentro desse santuário, feche os olhos. Arian Surimikando e Hamas. Os céus estão abertos e os dons espirituais estão fluindo neste lugar. Reverência à presença de Deus agindo entre nós. Arian Surimikando Aramash. Arian Suramakando e Amash. O Senhor está visitando o profundo de muitas pessoas. Pode abrir a boca e adorar, porque o Senhor vem para curar. Há um bálsamo caindo sobre vidas aqui. Olha o movimento do Espírito. O domínio é do Espírito Santo aqui. A igreja reverencia a presença de Deus entre nós. Senhorita Candu e Ramash. Há um renovo muito grande. E Isaías vai gritar. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Eis que a tua iniquidade foi tirada, eis que isso que tocou os teus lábios, está purificado os teus pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Seja renovado, seja nesta noite transformado, que vocês possam voltar a viver com a alegria de um novo convertido, com a alegria daquele que chegou aos pés da cruz, com a alegria daqueles que recebeu o Espírito Santo. Que lindo esta presença de Deus, que agradável esse poder. Quem pode adorar, adora, quem pode glorificar, glorifica.